Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. É o seguinte, eu já falei sobre isso antes, mas a história de alguns in-ears da Moondrop é muito esquisita, cara. Um dos primeiros in-ears dela foi o Canas Pro, tá? Foi um dos primeiros que realmente fez sucesso. Ele era um in-ear de $180, com um falante dinâmico por lado, e eu acho que foi ele que colocou a Moondrop no mapa, e começou a tornar a linha de tuning deles, a VDSF, conhecida e apreciada no hobby. Depois de um tempo, ela lançou um outro fone que era um sucessor direto dele, o KXXS. Ele custava mais ou menos o mesmo preço, tá? Acho que papo de $10 a mais, uma coisa assim. Só que as coisas começaram a ficar muito esquisitas quando veio o Starfield. Por quê? O Starfield era basicamente a mesma coisa que o KXXS, tanto fisicamente, apesar da diferença de cores, quanto no som, só que por $110, tipo, sei lá, 70% do preço. Mas o grande freestyle veio com o Aria. Mais uma vez, fisicamente, quase o mesmo fone, todo de metal, só um pouquinho simplificado em formato e pintura, mas com basicamente o mesmo som e custando $70. Eu não preciso dizer a vocês que foi um enorme sucesso, porque se o Canas Pro, pouco tempo antes, foi um fone extremamente bem sucedido a $180, no Aria você tinha basicamente a mesma coisa por $70. Era bizarro. Depois veio o Kato, e o Kato já foi um pouco diferente. Ele substituiu os modelos mais sofisticados dessa linha, né? E meio que já trouxe uma sonoridade que eu pensei, tá, agora sim eu senti um upgrade em relação ao Aria e a todos esses outros, KXXS, Starfield e tudo mais. A linha geral de tuning é a mesma, tá? Só que tanto graves quanto agudos são mais contidos e mais precisos. Então, assim, é um fone, a meu ver, superior. Ele também se tornou um clássico, cara, e ficou muito tempo na minha lista de recomendações. Um fone muito bem quisto e muito recomendado. O ponto é que agora, no final de 2023, a Moondrop veio com dois sucessores de fones dessa linhagem, o Starfield 2 e o Aria 2. Hoje eu vou falar para vocês se eles fizeram a mesma coisa que os antecessores. Eles foram enviados pela Shenzhen Audio, vou deixar um link na descrição caso você se interesse, e nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu achei deles. Eu não vou perder muito tempo no unboxing, porque eu já fiz o unboxing deles nesse vídeo aqui em cima, mas resumo. Fisicamente, eles são praticamente a mesma coisa, tá? O formato é o mesmo, é quase igual ao do primeiro Aria, só que em relação ao Aria, a gente tem um acabamento consideravelmente superior nesses dois, tá? Você tem uma pintura bem mais caprichada, o cabo também é mais legal. No Starfield é esse cabo aqui, cara, azul e dourado, né? Seguindo as cores do fone. Bem espalhafatoso pro meu gosto, mas é criativo, é diferente. E o Aria 2 também tem um cabo bem legal. É esse aqui. E ele tem um conector modular, cara. É bem compacto até, gostei. Vem com duas ponteiras, uma balanceada, essa aqui, e uma P2 tradicional. Os dois também vêm com caixinhas para transporte. O Starfield vem com essa daqui, que é bem parecida com a do Kato. Se não for igual, tá? É uma que eu já vi em outros modelos da Moondrop. E o Aria veio com uma que eu acho que é inédita, essa daqui. Marrom, bem bonitinha, cara. Em termos de conforto e encaixe, os dois são iguais, tá? Porque o formato é o mesmo e o resultado pra mim é muito bom, tá? Eu acho... é um encaixe mais raso, eu acho muito confortável, muito tranquilo. É só o isolamento que não é incrível, tá? Mas enfim, cara, fisicamente o ponto é esse. São dois fones muito legais. Eles me parecem sim mais simples que o Kato, tá? Que é um fone que tem um formato um pouco mais rebuscado, um acabamento mais interessante também, um cabo que é ainda mais chique. Mas não é a diferença tão grande. Eu acho que eles estão mais próximos do Kato do que do Aria 1. Mas agora vamos pro que mais interessa, tá? Que é o som. É o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou testar um formato um pouquinho diferente, tá? Eu acho que, com tanta coisa acontecendo e tantas boas opções no mercado, inclusive na própria linha da Moondrop, eu acho que hoje faz sentido fazer uma avaliação muito focada em comparações. Eu vou deixar isso mais pro Aria 2, tá? Porque o Starfield já é um fone mais diferente com uma linha distinta. Então vamos começar por ele. A parada é, todos os fones dessa linhagem, vamos dizer assim, trazem uma curva muito parecida, como eu disse, tá? E em muitos casos iguais. Você tem graves fortinhos, entrando um pouquinho nos médio graves, então é aquela pegada mais cheia, mais quente, um pouquinho mais solta talvez. Os médios já seguem uma linha
linha de pina gain um pouco mais tranquila daquilo que seria uma curva Harman, por exemplo, que é mais intensa nessa região, mas não recuada. E os agudos que variam um pouquinho, tá? O Cato, ele é mais tranquilo e linear, e os modelos antigos, eles têm um pouquinho mais de presença nessa região, né? Principalmente o Aria. Mas, assim, nada drástico também, tá? Todos são fones com uma assinatura mais voltada para naturalidade, tranquilidade e envolvência, de certa forma, né? Com o Cato, talvez, puxando um pouquinho mais para o centro, para o equilíbrio mesmo. O ponto é que o Starfield 2 vem com uma outra proposta, tá? É um fone que joga o pina gain lá em cima, como num Truth Ear Zero sem ser o Red, um Triple em Olina sem ser o SE, alguma coisa meio por aí. Então, é um fone com uma sonoridade bem pra frente ali nos médios e médio agudos. Ele é muito aberto, é muito claro, e assim, eu nem sempre gosto dessa assinatura, tá? Porque ele pode acabar sendo muito duro para gêneros mais intensos, tipo um rock, né? Ou mais divertidos, como o eletrônico, um hip hop. Eu não acho que funciona muito bem, não, tá? Mas eu confesso que eu achei que o Starfield 2 tem uma execução interessante dessa assinatura, principalmente para um jazz mais calmo, uma música clássica, assim, porque a sensação é essa, assim, é realmente de muita claridade, muita intimidade até. Tecnicalidade também sai na frente. Você tem aqui um bom detalhamento, uma ótima resolução, boa precisão espacial, cara, sabe? Um recorte muito bom. O problema é que o custo disso é alto, porque acaba sendo um fone bem seletivo pro meu gosto. Eu acho que, para a grande maioria das pessoas, tem outros fones que vão ser mais indicados, inclusive por terem muito menos chance de desagradar, tá? Ele pode impressionar, mas ele pode desagradar muito também. Diferentemente do Aria 2. E agora vamos para ele. O que é o Aria 2? Na boa, é basicamente um Cato. Esse sim faz mais ou menos o que o Aria original fez, que é pegar a sonoridade de um fone de $180 e trazer para 80. Mas duas coisas. Primeiro, sim, existem diferenças entre eles. E segundo, o mais importante, essas situações revelam como hoje, cara, a própria divisão por faixas de preço é um pouco nebulosa no mercado. E com muito mais frequência do que quando eu entrei no hobby, é uma questão muito mais de gosto pessoal, de uma curva, um tuning que bate mais com o seu gosto, do que de existir necessariamente uma diferença grande de desempenho objetivo por faixa de preço, entendeu? Tipo, não, esse fone é melhor porque ele custa mais, né? Ou ele tá um degrau acima. Em outras palavras, se o tuning de, sei lá, um Variations não bater tanto com o seu gosto, porque ele é bem aquela curva Harman intensa, não adianta, um próprio Aria 2 pode ser melhor para você. Então, tipo, o Aria 2, como eu disse, é basicamente um Cato, tá? Que, de novo, custa $180. E aí você poderia pensar, pô, então ele vai ser melhor do que qualquer fone de $70, né? Afinal, é um fone de 180, agora por 70. Só que não necessariamente, porque, eu acho que o mercado evoluiu muito nesses últimos anos e existem cada vez mais fones baratos, cada vez melhores. E dois, principalmente, você pode continuar preferindo o tuning de, sei lá, um Truth Ear Exa ou de um KZ S10 Pro X, por exemplo. Então, é nessa linha que eu vou falar sobre o som do Aria 2 para vocês, tá? Muito baseado em comparações. Para começar, versus Moondrop Cato. Para mim, o Aria, ele parece ter um pouco mais de graves do que o Cato, tá? E aí ele fica um pouco mais solto, as tecnicalidades ficam um tiquinho atrás, com o Cato trazendo uma apresentação um pouco mais limpa. Mas, cara, é só isso, e assim, eu só consigo ouvir a diferença porque eu tô comparando os dois muito diretamente. Se eu colocasse 1 minuto de diferença entre as audições, eu não escutaria a diferença entre eles. Então, na prática, pra mim, é o mesmo som, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Aria entrega uma sonoridade muito natural, equilibrada, mas que tende um pouquinho para um lado ligeiramente mais musical, tá? É uma sonoridade fácil, agradável, que vai funcionar para qualquer coisa, tá? É um fone, é um bom all-rounder. Agora versus Aria original. Para mim, o primeiro Aria, em comparação, vai ser mais forte nessa linha mais musical, tá? Com mais graves, agudos um pouco menos equilibrados também, com uma personalidade que, assim, é bem musical e gostosa, tá? Para mim, nos agudos, mas que foge um pouco da minha percepção de neutralidade. Agora versus Truth Ear Zero Red. Eu diria que os dois seguem uma linha que se encaixa na minha definição de natural, mas eles são fones bem diferentes. O Zero Red tem mais distinção entre os subgraves e os graves e faz com que a apresentação seja mais limpa, mais espacial, enquanto o Aria 2 é mais cheio, é mais quente.
Agora, nos médios e agudos a diferença diminui muito. Eu acho sim que o Aria é um pouco mais correto e refinado, mas a presença a mais de graves e médio graves do Aria eu acho que faz com que, no geral, eu prefira a pegada mais limpa do Red. Versus Truthier Exa. Se pra mim o Aria 2 traz um tuning natural, com um pezinho ali no neutro quente, o Exa é um neutro frio. Ele tem uma quantidade bem menor de graves e uma quantidade maior de médio agudos e agudos. É um fone que, pra mim, me lembra mais o que seria a neutralidade, vamos dizer assim, tá? Mas eu acho que é muito uma questão de gosto. O Exa vai trazer mais detalhamento, apesar de ser meio que mais sujo e menos definido nos agudos, tá? E uma apresentação em geral mais aberta, mais arejada, mais inclusive do que no Zero Red. É um fone que é o que eu escolheria para ouvir, tipo, uma música clássica, gêneros acústicos, tipo voz e violão, umas coisas assim. O Aria 2 é um fone que vai ser mais envolvente, mais tranquilo, mais refinado. Vai funcionar melhor com um jazzinho mais quente, um R&B. E assim, ainda que não seja exatamente o fone que eu escolheria nessa faixa de preço para rock ou para gêneros mais divertidos, para mim, para isso, ele funciona melhor do que o Exa. Entre os dois, cara, eu acho que é muito uma questão de gosto mesmo, tá? Porque são abordagens igualmente válidas, só que diferentes. O que me traz para este cara aqui, o Weezer Kirin HE10. Para mim, ele junta muito bem praticamente tudo que eu gosto de todos esses fones aqui, tá? Eu realmente preciso fazer para vocês o review completo desse fone. Ele tem mais força nos graves, como o Aria, mas com um shelf mais concentrado nos subgraves. Então ele traz o peso, mas com mais limpeza. Os agudos são mais presentes, como no Truthier Exa, só que são bem mais refinados e limpos aqui. São os médios que eu acho que acabam ficando um pouquinho mais distantes e menos quentes que os do Aria 2, tá? Talvez por conta até dos agudos e subgraves mais presentes. Mas é tudo bem natural para os meus ouvidos. Bem natural. Para mim, ele acaba sendo tão natural e musical quanto o Aria, mas ao mesmo tempo trazendo características que tornam ele mais próximo daquilo que para mim seria mais correto. Entendeu? Mas assim, eu tenho certeza que isso é para mim. Tá? Eu prefiro sim o Weezer HE10, mas isso não faz com que o Aria 2 não seja um excelente fone. Que, assim, faz o mesmo que o Aria fez lá atrás, tá? Até porque eu sei que os motivos que me fazem preferir o HE10 podem ser os mesmos motivos que vão fazer muita gente preferir o Moondrop. Então, no final das contas, cara, tá muito, muito aprovado. Ele não seria exatamente a minha escolha nessa faixa de preço, mas eu tenho certeza que vai ser a de muita gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.